Olá! Neste segundo vídeo vamos estudar invertibilidade em ZM. Como este conceito é um pouco mais sofisticado, vamos começar com uma motivação. No conjunto dos números racionais, Q, todos os números inteiros, racionais digo, são invertíveis, exceto o zero. Ou seja, todos os elementos racionais, exceto o zero, têm inverso multiplicativo. Isto significa que, dado um número racional qualquer que não seja zero, existe sempre um número racional y, de tal forma que, multiplicando x por y, dá precisamente o 1, que é o elemento neutro da multiplicação nos números racionais. Por outro lado, nos inteiros módulo n, nos inteiros modulares, alguns elementos são invertíveis e outros não. Para estudar esta propriedade, novamente vamos fixar um módulo m maior ou igual que 2. Fazemos então a seguinte definição. Seja A um número inteiro. Dizemos que A é invertível módulo m se existe um B também inteiro, de tal forma que A vezes B não tenha que necessariamente ser 1, mas seja congruente com 1 módulo m. Se estivéssemos a falar de classes, diríamos que a classe de A, é invertível se e só se existe uma classe, a classe de B, tal que a classe de A multiplicada pela classe de B é igual à classe de 1, o elemento neutro de ZM. Isto é verdade porque se A é invertível módulo M, se e só se, A mais M também é invertível módulo M. E mais geralmente, se e só se A mais 2M é invertível módulo M, A mais 3M, A mais 4M, etc. A menos M, A menos 2M, etc. E é por isto que a invertibilidade em termos das classes também se pode definir. E, portanto, a invertibilidade em ZM. O primeiro facto é que o 0 não é invertível em nenhum módulo, naturalmente. O 1 é invertível para todos os módulos, porque o 1 tem sempre o inverso 1. Vamos ver um exemplo. Se A não for múltiplo de 5, então A é invertível módulo 5. Desta forma, todos os elementos de Z5, exceto a classe do 0, que corresponde aos números múltiplos de 5, ou seja, os números menos 5, 0, 5, 10, etc. Todos estes elementos de Z5, ou seja, a classe de 1, 2, 3 e 4, são invertíveis. De facto, podemos trabalhar, mais uma vez, em vez de trabalharmos com as classes, trabalhamos com os números inteiros e vemos que 1 vezes 1 é congruente com o módulo 5, 2 vezes 3 é congruente com 1 módulo 5 porque é 6 e 4 vezes 4 é 16, que é também congruente com 1 módulo 5. Desta forma, podemos ver que o inverso do 1 é o 1, isso é sempre verdade, o inverso do 2 é o 3, e também, por exemplo, o inverso do 3 é o 2, módulo 5, e o inverso do 4 é também o 4, módulo 5. Agora vamos mostrar um facto importante. Se A é invertível módulo M, então o máximo divisor comum entre A e M é 1. E vice-versa. Se o máximo divisor comum entre A e M é 1, ou seja, são primos entre si, A é invertível módulo M. Vamos começar por demonstrar supondo que A e M são primos entre si. Assim, a equação de Bézout garante que existem x e y, números inteiros, de tal forma que A vezes x mais M vezes y é 1. Logo, vendo esta equação módulo M, vemos que AX
é congruente com 1 módulo m. Porque my é múltiplo de y. Aliás, múltiplo de m. Portanto, A é invertível módulo m. Reciprocamente, se tivermos um inteiro x, tal que A vezes x é congruente com o módulo m, então podemos escrever a seguinte equação, que é que m divide ax menos 1, por definição. Ou seja, ax menos 1 é um múltiplo de m, que podemos chamar menos y, o múltiplo, não é? Ax menos 1 é menos y vezes m, para certo y. Logo, o am tem que dividir 1, porque isso é uma condição necessária da equação de Bézout. Desta forma, como o único número positivo que divide 1 é o 1, significa que o máximo divisor comum entre A e M tem que ser 1. Agora, podemos ver a seguinte consequência. Se A for invertível módulo M, então o inverso de A é único módulo M. Isto é uma consequência que deixamos para os alunos verificarem. Outra consequência que vale a pena demonstrar é a seguinte. O anel ZM é um corpo se e só se M for um primo. Vamos ver a demonstração. Seja M um primo e A um número inteiro. Se A não for congruente com 0 módulo M, ou seja, M não divide A, porque a única forma de A não ser congruente com um número com 0 módulo um número primo é M não dividir A. Então, nesse caso, o máximo divisor comum entre M e A é 1, ou seja, M e A são primos entre si. E, portanto, estamos nas condições do facto acima, que é o que está ali escrito, que é se M e A são primos entre si, então A é invertível módulo M. Seja M um número composto, M igual a N vezes K, em que N e K são números naturais entre 1 e M. Então, se N não é congruente com 0 módulo M, como é fácil de verificar, porque N é menor que M, mas N vezes K é congruente com 0 módulo M. E, portanto, o N não é invertível de módulo M, o que significa que há números que não são nulos que não são invertíveis de módulo M. Recorde-se que, precisamente, um corpo é um anel em que não há divisores de 0. Ou seja, todos os números diferentes de 0 são invertíveis nesse corpo. Isto explica porque é que não há zeros na tabuada de multiplicar nem em Z5 nem em Z7, fora da primeira linha coluna, mas há em Z4. De facto, recordemos a tabuada de multiplicação em Z4 e em Z7. Temos um zero no meio da tabuada do Z4, ou seja, existem números que não são 0 e que multiplicados dão 0, módulo 4. Na tabuada 17 isso não acontece, porque todos os números que não são 0, módulo 7, multiplicados dão números diferentes de 0, módulo 7. Assim, agora temos a seguinte questão muito importante. Quais são os elementos, aliás, quantos são os elementos invertíveis em cada um dos ZM? De forma equivalente, podemos perguntar quais são os inteiros entre 0 e M-1 que são invertíveis módulo M, uma vez que ZM está em bijeção com os inteiros entre 0 e M-1. Por exemplo, consideremos M igual a 12. Então, podemos ver que 2 vezes 6 é congruente com 0 e também 3 vezes 4 é congruente com 0 módulo 12.
Da mesma forma, podemos calcular que 7 vezes 7, que é 49, é congruente com 1 módulo 12. E podemos ver também que 5 vezes 5, que é 25, é congruente com 1 módulo 12. Para completar estas contas, em Z12 podemos ver que 8 vezes 3 é 24 e, portanto, congruente com 0 módulo 12, tal como 9 vezes 4, que é 36, e tal como 10 vezes 6, que é 60. Estes três números são congruentes com 0 módulo 12. E também temos que 11 vezes 11 é congruente com 1 módulo 12, porque precisamente 11 é congruente com menos 1 módulo 12. Agora, podemos então fazer a seguinte definição de uma função bastante importante. É a função totiente de Euler, muitas vezes também chamada a função phi de Euler. Esta função conta precisamente o número de elementos invertíveis em cada um dos ZMs e é, portanto, dada por φ de n. É o conjunto dos inteiros entre 1 e n que são primos com n. Portanto, acabamos de ver isto. Esta definição da função totiente é o número de naturais entre 1 e n que são primos com n. Pelo raciocínio que vimos acima, φ de n é também o número dos naturais entre 1 e n que são invertíveis, módulo n. Voltando ao exemplo acima, o exemplo 10, vemos que a φ de 12 é 4, porque os únicos elementos invertíveis em Z12 são o 1, o 5, o 7 e o 11. Todos os outros são divisores de 0, porque multiplicados por algum número vão dar 0, módulo 12. Também vemos que para qualquer primo temos que φ de P é P-1, porque todos os números entre 0, aliás, entre 1 e P-1 são primos com P, quase por definição. Por exemplo, no caso de P igual a 7, podemos calcular com base na tabela acima que o inverso de 2 é 4. Módulo 7, o inverso de 3 é 5. Módulo 7. E o inverso de 6 é ele próprio. Módulo 7. E desta forma, temos os inversos de todos os elementos em Z7